Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Somente esse versículo. Hoje o tema que eu quero dizer para vocês, essa palavra, eu vou dizer sobre consertando o que está quebrado. Esta passagem fala de Jesus quando ele chega na sua cidade. Então Jesus saiu da sua cidade, começou a fazer muitos milagres, as pessoas começaram a olhar e falar: esse cara, será que realmente é o Messias que nós estamos esperando? Jesus então, ocorrendo seus milagres, ele vai até a sua cidade para também lá executar os seus sinais. Mas quando ele chega lá, as pessoas reconhecem: olha, você é Jesus? Esse cara aí não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago? E começaram a se escandalizar dele. Esse cara não é o Messias, eu sei quem ele é. Ele é Jesus, nascido de um pecado, vamos dizer assim, porque Maria, virgem, né? Então as pessoas já julgavam, a pessoa tem essa maldade de sempre criticar essa situação. A Bíblia não relata, mas nós não podemos fugir do contexto de que isso poderia realmente ter acontecido, né? Então as pessoas começaram a analisar Jesus, fala: esse cara aí é o carpinteiro. Ok, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que Jesus foi reconhecido como o carpinteiro. Jesus deixando ali, vivendo ali um legado que o seu pai da terra, seu pai terreno deixou para ele, José. José era carpinteiro e Jesus aprendeu com ele esta tal profissão. E a primeira coisa que eu quero tentar fazer você entender é que diante desses momentos em que Jesus aprendia a profissão com seu pai, eu tenho certeza que muitas coisas eles foram consertando. Muitas coisas eles juntaram ali e começaram a arrumar, seja uma porta quebrada, uma mesa. Eles começaram a fazer um conserto. Então, Jesus, antes de ter sido conhecido como mestre, Salvador e Senhor, ele foi conhecido apenas como carpinteiro. Ele aprendeu também todo esse ofício com o seu pai. Em momentos íntimos os dois. Tenho certeza que nesses momentos tiveram muitos momentos somente pai e filho. E José certamente ensinou a segurar um martelo, né? Como é que você conseguia usar algumas ferramentas da época, que eu não vou lembrar, não vou dizer que era pedra, porque pedra já é muito mais para trás, né? Mas José ensinou ele a tirar medidas, a fazer cortes de madeira preciso, a lixar um equipamento, a passar lá um polimento da madeira, né? Douglas recentemente pegou as crianças, levou para debate, né? Fala: bora aqui, vamos aprender. É isso. Então imagina José e Jesus tendo esses momentos também. E isso nos mostra muita coisa, principalmente que consertar coisas é muito mais do que uma profissão. Consertar coisas é um princípio. Eu já ouvi alguns vídeos, vocês já devem ter visto, né, de idosos falando sobre casamento duradouro e uma família duradoura, como que eles conseguem isso. E eles falam simples: na nossa época nós aprendemos que quando alguma coisa quebrava, você tinha que consertar. Hoje, se quebrou, você joga fora e compra outro. Então nós aprendemos a consertar aquilo que nós quebramos, ou aquilo que terceiros quebram. É nossa responsabilidade. E Jesus, ele veio para ensinar, para mostrar para a gente que sim, as coisas precisam ser restauradas. Tudo, na verdade, pode ser restaurado. Eu deixei uma ilustração anotada aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Imagina que você, de repente, já teve um momento entre você e o seu pai. Seja no momento de você conseguir consertar um carro velho, ou simplesmente sentar numa mesa de ferramentas ali e começar a consertar um brinquedo que foi quebrado, a rodinha do brinquedo que solta, o pai vai lá, senta com você e faz e monta. Eu lembro que meu pai fazia muito isso, que a gente quando era pequeno, fazia ferramenta, pegava pedacinhos de madeira, criava ali um negócio ou outro, um brinquedo, um boneco, até uma sarmite, ficava de polícia ladrão, né? Então são momentos, situações que vão acontecendo, que nós vamos armazenando, isso vai nos ensinando.
né? E quando quebra, você aprende o quê? A consertar. Se quebrou, vamos arrumar. Nós começamos a aprender isso desde lá de trás. Na vida também é assim. Um brinquedo quebra, você senta com seu pai e ele te ajuda a arrumar o brinquedo. E na vida nós também precisamos entender que a vida também funciona da mesma forma, é do mesmo modo. Às vezes, fomos nós que quebramos algo. Às vezes a gente tem esses vacilos, seja com uma palavra dita numa hora errada, no momento indevido, seja uma atitude, ou seja um simples esquecimento. Você marca um compromisso e você esquece daquilo, o outro lado fica chateado com você, você quebrou um relacionamento, você quebrou algo em alguém, uma falta de atenção, muitas das vezes atitudes egoístas, porque nós temos um problema de pensar só em nós. E quando a gente pensa apenas em nós, a gente vai falhar com alguém que está ao nosso lado. Certeza. Falamos aqui no dia dos casados, de casais aqui, que casamento a gente casa não para ser feliz. Quando a gente casa para ser feliz, a gente casa errado. A gente casa para fazer o outro feliz. Se a gente não é o princípio do seu casamento, então reformule a sua situação. A gente casa para fazer a pessoa ser feliz, não para que eu seja feliz. Se eu quero ser feliz, então eu sou um egoísta. Eu casei com um pensamento egoísta. Penso apenas em mim. Eu preciso me satisfazer, eu tenho os meus prazeres, eu tenho as minhas vontades. Mas e seu cônjuge? Vamos ter filhos, ok. E o emocional do seu filho? Aonde está tudo isso? É nossa responsabilidade. O papel do homem, do pai, o homem de Deus, é se levantar e consertar sempre que alguma coisa quebra. Às vezes alguém pode ter quebrado algo com você. Talvez você tenha sofrido um abandono. Talvez você tenha sofrido, te esqueceram, uma injustiça, ou até mesmo uma traição. E isso quebrou algo em você lá dentro, te tornou uma pessoa fria, dura, severa, não aberta mais para o emocional. Isso te fez também, isso quebrou você. E tem uma reação cadeia, que começa desencadeando em você, vai para os seus filhos, dos seus filhos parte para os seus netos. E assim você começa a quebrar vários relacionamentos. Aí a gente pensa assim, às vezes começa a justificar. Ah, mas eu sou assim por causa disso. Eu sou assim por causa de assado. Escuta uma coisa, pelo amor de Deus, coloca Jesus nas minhas palavras. Às vezes para algo mudar em nossas vidas, né? Uma massa de um pão, para ela crescer, ela tem que ser sovada, ela tem que ser amassada. Você tem que bater nela até ela crescer. Senão não mistura o fermento com a massa. E às vezes as palavras que saem do altar, muitas das vezes, não são doces. São amargas de descer. Mas assim como muitas das vezes um remédio ele é amargo, mas ele vai curar você. Então em nome de Jesus, coloca Jesus nessas palavras. Homens fracos justificam o que homens de Deus deveriam se levantar e consertar. Quando existe algo quebrado e você quer esquecer, você fala, não, deixa pra lá, esquece isso. Ah, então, poxa, por que você não faz? Ah, eu não faço porque não tenho tempo, não dá, não posso, não consigo, não é de mim. Justificativas. Quando você justifica, você deixa pra lá. Ah, justifiquei, tá tudo bem, agora vira as costas e a vida segue. Isso é fácil fazer. Por isso que eu falo, é para fracos. Homens fortes, homens valentes, homens que têm Deus contigo. Não, peraí, vamos consertar, tá quebrado, vamos arrumar. O que precisa? Vamos fazer acontecer. O que é mais importante? Quais são as prioridades? Deus nos deixou ferramentas para nos auxiliar nesses consertos. Assim como para você consertar uma ferramenta, você precisa de uma bancada bonitinha para consertar um brinquedo, uma prateleira, alguma coisa, você precisa de ferramenta. Uma parafusadeira, que agora não usam mais chave Phillips, né? Agora é tudo parafusadeira, né? Então você precisa de algo, e o Senhor nos deixou isso também. Para restaurar o que está quebrado na nossa vida, precisamos de ferramentas certas. E eu vou falar aqui para vocês quais são. A primeira coisa que você precisa é da palavra de Deus.
Você não vai conseguir colocar nada no lugar sem o manual de tudo. O manual da sua vida, da sua existência. É problema no casamento? Aqui tem um manual para você. É relacionamento com os filhos? Aqui tem um manual para você. É do seu próprio caráter? Tem aqui um manual para você. Está na palavra. A palavra lá em Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu não tenho lâmpada para os meus pés e não tenho luz para o meu caminho, eu não sei onde eu estou pisando. Eu sou um chefe de uma casa, mas eu estou guiando como se eu fosse um cego. Para onde eu vou conduzir a minha família? Entenda por que eu estou falando dessa forma, porque um dia cada um de nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas com Deus. Deus vai cobrar você e falar: te fiz chefe desta casa, o que você fez com ela? Você teve a oportunidade de consertar, não consertou? Reconheça isso em vida. E se a palavra do Senhor não é a sua ferramenta diária, prepara-se para viver de remendos e não de consertos. Se a palavra do Senhor não é a ferramenta que você usa para consertar as coisas, então você vai viver de remendos em remendos. Às vezes lá em casa acontece alguma situação entre as crianças lá, a gente pega e fala: tá aqui o elenco de prova, né, Nico? A gente pega uma pronta, faz alguma coisa e fala assim: olha, a palavra do Senhor diz sobre isso, 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 isso. Presta atenção do jeito que você está levando sua vida. A gente não faz assim, filho? A gente faz assim. Tá aqui Guilherme também. Então a gente puxa e fala na palavra. Eu uso a palavra para colocar tudo no lugar. Segunda ferramenta que você pode usar sem moderação é a oração. A oração é como chamar o fabricante para te ajudar a consertar. Quando a coisa fica difícil, você vai lá, se coloca de joelhos e fala com o Senhor: estou com um problema, preciso da sua ajuda. Nós temos vários e vários exemplos disso na palavra. Uma vez um certo rei de Israel foi ameaçado, recebeu a carta. Ele pegou essa carta, levou até o Senhor e apresentou ao Senhor: Senhor, estão querendo vir contra o Senhor, tá? Não é contra mim não, é contra ti aqui, ó. E aí? Fica tranquilo. E o Senhor o ajudou nas suas batalhas. Tiveram batalhas que os guerreiros estavam prontos, armados, preparados, e não precisaram puxar a espada para nada, porque o Senhor desceu, confundiu todo mundo e deu a vitória para o seu povo. O Senhor cria caminho onde não tem, Ele cria porta onde não existe. Então clama ao Senhor quando você tiver dificuldade, peça o auxílio dEle e tenha certeza que Ele vai te ajudar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Então chame ao Senhor para te orientar quando tiver dificuldade. Não sei o que fazer, oração. Fala com Deus. E a terceira ferramenta, não menos importante, é a fé. Porque acreditar que vale a pena consertar, mesmo quando tudo parece impossível. Vou consertar isso aqui já é... acabou. Vamos dar o exemplo de Lázaro. Lázaro morto há 4 dias. Para vocês entenderem aqui, um judeu acredita que a ressurreição pode acontecer até 3 dias. Por isso que Jesus demorou para ir até Lázaro. Porque até 3 dias é o chamado do fio da vida, né? Onde a sua alma, o seu espírito, eles ficam todos fora, desconectados um do outro. E você consegue até, alguns falam que conseguem ver algumas coisas. Então é o fio da vida. Então são 3 dias pode haver uma ressurreição. Depois disso não mais, segundo os judeus acreditavam naquela época. Jesus chegou no 4º dia para ressuscitar Lázaro, para quebrar todos esses paradigmas, para falar que sim, ele é o Messias, não apenas um profeta, porque apenas o Messias, apenas o próprio Deus poderia ressuscitar alguém após os 3 dias. Jesus vem falar com Marta, Maria, fala assim: fique em paz, Lázaro vai ressuscitar. E ela, lembrando da promessa do grande dia onde todos ressuscitarão, estarão diante de Deus, ele fala: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no grande dia, para o julgamento, eu sei disso. E Jesus não entendeu, Maria.
Tu não está entendendo nada, Marta, do que eu estou falando. Lázaro vai ressuscitar, é agora. Então Jesus vai até o túmulo e fala assim: remova uma pedra. E recebe uma outra resposta: Jesus, tem certeza? Já fazem 4 dias. E Jesus: sim, tenho certeza, remova a pedra. Vem um outro: Jesus, já está fedendo. Tem certeza que o Senhor vai expor a família dele toda a isso? Remova a pedra. O problema de não consertar muitas das coisas é que nós não queremos remover as pedras, porque já fede. O que eu quebrei lá atrás já está fedendo há muito tempo, e eu não quero mais corrigir nem consertar isso. Deixa lá, bota uma pedra em cima e está tudo certo. E Jesus fala: não está certo, porque se você não resolver aqui agora, lá na frente você vai ter que resolver comigo. Lá na frente não tem justificativa, lá na frente não tem resposta, não tem nada que vai te livrar. Você tem oportunidade de consertar, então conserte. Acredite que tudo é possível no que crê. Marcos 9:23 vai falar sobre isso. Tudo é possível naquele que crê. Se você crê, é possível sim. Uma restauração, ele é especialista nisso. Não importa o que está quebrado hoje na sua vida, não importa o que você ou alguém quebrou, uma coisa eu te garanto: é possível, e sim, Deus tem uma restauração para você. Sem essas 3 ferramentas, a restauração fica pela metade, não fica completa. Você pode tentar, muitos vão em psicólogos, psiquiatras e fazem de tudo para tentar consertar, mas sempre fica um resquício, sempre fica a sobra de algo. Quando menos perceber um gatilho, pronto, está tudo lá de novo. Clínicas de recuperação, saem da clínica, se tiver um gatilho, pronto, volta para o buraco de novo. Mas quando Jesus se apodera de você e você reconhece, entra para os caminhos dele, tudo muda, tudo transforma. Você não é homem da casa porque paga as contas, mas porque você protege, porque você guia, e porque você se importa com a restauração do seu lar. Você se importa com a restauração dos relacionamentos de pais e filhos. Ser o homem da casa é isso, não é somente pagar a conta, pagar boleto, trabalhar, levar comida para casa. Teve dias e momentos, principalmente na pandemia, que foram muito difíceis. Teve momentos que a gente chegou em casa, eu e minha esposa, e falou assim: a gente vai jantar agora e não vai ter mais nada para almoçar amanhã. A barbearia ficou muito fraca e não tinha nenhum outra fonte de sustento. E a barbearia naquele mês acho que rendeu de 600 a 800 reais só, e era muito pouco. Falei: meu Deus do céu, só o teu sangue. E aí pagamos as contas básicas, dava para pagar, as outras ficou naquela preocupação: o que quer fazer? Vamos orar. Então, um joelho assim, eu ia falar para minha esposa sempre quando ela chega com alguma resposta do tipo: olha, acabou tal coisa, eu não tenho dinheiro para comprar, o que a gente vai fazer? Eu falo para ela assim: Deus proverá. E sim, Deus provê. Quando no dia seguinte alguém chega na porta e fala: vamos comer alguma coisa? Vamos ali comprar. Chega lá e eu vou. Não tenho dinheiro, mas a pessoa também não sabe. Chega no caixa: não, deixa que eu pago. Oh Deus, eu proveu, aleluia. Quando não, alguém chegava na casa: Diogo, tô com umas cestas básicas aqui, conhece alguém que precisa? Conheço sim, manda. E Deus começava a prover, não teve nada nos faltou, Deus proveu todas as coisas. O que é isso? Fé. Estruturou eu e minha casa no Senhor. Deus proveu todas as coisas, confiamos nele e Deus fez acontecer. Um dia o Galzinho levantou e falou assim: pai, eu quero comer um macarrão com salsicha. Eu falei: filho, ora, pede para Jesus, vamos pedir para ele. Ele: tá bom. E ele orou, pediu para Jesus. Daqui a pouco chega o Diego, meu irmão, em casa, sem saber de nada. E aí, Gal, tá bem? Tô bem, mas tô meio triste. Por quê? Eu queria comer um macarrão com salsicha, mas meu pai tá sem dinheiro. Mas nós já oramos e pedimos para Jesus, e Jesus vai mandar. Aí o Diego ouviu isso e falou assim: não, peraí, põe a mão no bolso do tio aqui, vê se tem alguma coisa aqui. Aí quando ele botou a mão no bolso do Diego, tirou uma nota de 50 reais. Aí ele falou assim: olha aí, ó, tá vendo ele? Na hora,
Ele não foi abraçar o tio e falar, obrigado, tio. Ele foi lá para minha esposa, lá para a mãe dele e falou assim, mãe, olha, Deus mandou o dinheiro para comprar um macarrão com salsicha. O que é isso? Fé. Incentivou a fé de quem? Dele, não foi minha. E se eu sou um cara que eu estou disposto a apenas, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que não sei o quê. Mato, minha família fica onde? Destruída. Tudo que aconteceu foi oportunidade de crescimento espiritual, não só meu, mas da minha família. Então, às vezes, quando o Gael, que é tão pequeno assim, ou até mesmo o Heitor, adoram ao Senhor, eles sabem a quem ele está adorando. Já tem as experiências deles. Não é algo aleatório. Mateus 12, 29. Vamos ler Mateus 12, 29, em nome de Jesus. Vou tentar colocar aqui, que eu estou aprendendo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29. Ali está travando. Mateus capítulo 12. Versículo 29 vai dizer o seguinte: ou, como pode alguém entrar na casa, eu vou ler do 28, se porém eu expulso demônios pelo espírito de demônios, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear toda a sua casa? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existem alguns princípios com Jesus amado. Amém. Primeira coisa que a gente entende é que tem alguns princípios. Um ladrão, para roubar uma casa, a primeira coisa que ele vai querer fazer é amarrar o valente da casa. Então ele vai avaliar o homem brabo e vai entrar para primeiro amarrar esse cabra. Entra, amarra este homem, fala, agora pronto, agora está tudo fácil, o homem forte está amarrado, aí a gente entra e saqueia a casa dele inteira. E o diabo faz isso. Comentei aqui na quinta-feira na administração que o diabo está na terra desde o princípio do princípio e da fundação de tudo. Ele presenciou todas as coisas, todas as guerras. Ele conhece todas as artes de guerra, todas as estratégias. Esteve presente dentro dos QGs, vendo estratégias sendo criadas. Ele sabe ponto forte e ponto fraco de cada estratégia. E ele é estrategista e paciente. Ele vai esperar o momento propício. E no tempo certo, ele vai amarrar você. E o diabo, nosso inimigo, ele tem nos prendido em tantas e tantas coisas, como preocupações exageradas. Não que nós não devemos nos preocupar, mas o problema está na preocupação exagerada. Tenha certeza, ele vai te prender numa ansiedade. Excessos de trabalhos que te roubam tempo com Deus e tempo com sua família. Não é errado trabalhar. O problema está no excesso de trabalho. Meu trabalho exige viagens. Amém. O problema não é a viagem, é o pós-viagem. Tira um tempo, que seja curto, mas tira um tempo com sua casa. Tira um tempo com sua família. Isso é importante. Estruture isso. Não quebre isso. Às vezes também o diabo tenta te iludir. E aí, com ilusões de que a vida sem uma responsabilidade é muito melhor do que uma vida cheia de responsabilidades. E ele vem e te vende mundos e fundos e você compra aquilo igual um eleitor. O político vem, te vende, você compra, quando você vai ver, nada daquilo que ele prometeu acontece.
O diabo é da mesma forma. Ele vem e vende as promessas dele para você. Paga sua esposa. Que isso? Dois feijão todo dia não dá. Vamos variar. Não. Mete pé. Chuta tudo. Sozinho é melhor. Vamos viver. Vamos ser solteiros. Forever alone. Família é um propósito de Deus. Só um é interessado na destruição disso. E não é Deus. O diabo não precisa destruir a sua família inteira. Ele só precisa conseguir amarrar você. E se ele amarrar você em alguma coisa, pronto. Para ele tá bom. Porque ele vai saquear toda a sua casa e você não vai nem perceber. Se você não lidera espiritualmente sua família, tenha certeza, alguém vai liderar ela ou está liderando. E você ainda não sabe. E tenha certeza que não é Deus. Deus deu essa missão para o homem fazer. E quando o homem forte está amarrado, ele para de consertar as coisas que foram quebradas. As coisas começam a ser quebradas e sendo deixadas de lado. Outra quebrada e deixada de lado. Outra quebrada e vai deixando de lado. Quando você vê, você tem um amontoado de coisas, de problema para resolver. E muitas das vezes, quando você vê aquele montão de coisas para resolver, o que você faz? Chuta tudo. Vambora. Segue pro próximo. Quero dizer para você nessa noite, pai, marido, homem. Talvez o seu casamento esteja quebrado ou quebrando. Talvez o seu relacionamento com seus filhos estejam bem distantes. Ou talvez a sua vida espiritual já esteja totalmente enferrujada. Mas hoje Deus, como um pai amoroso, Ele te convida a sentar do lado dele e consertar as coisas. Ele quer te ajudar no conserto. Ele não quer te ver consertando tudo sozinho, sofrendo, padecendo, com dificuldades. Sabe quando você começa a montar um brinquedo, sobra parafuso, sobra não sei o quê? Pronto, Ele quer te ajudar com isso. Ele tem ferramentas certas para te ajudar. E Ele tem o poder para fazer isso acontecer. Ele tem paciência para te ajudar. De esperar o tempo certo. Prepara o campo. Vamos preparar tudo. Vamos fazer acontecer. E tenha certeza de uma coisa. Independente da sua posição hoje, Ele não vai parar. Ele não vai parar até que tudo seja restaurado. Ele vai te ajudar e Ele quer te ajudar. Quando eu falei com o Senhor, eu estava orando, falando com Deus sobre o culto dos pais. O Senhor já me trouxe essa palavra, falou assim: sabe aqueles filmes que mostram pais consertando carro velho com filhos? Falei, sei. Ou quando pais chamam filhos para consertar um brinquedo quebrado? Eu falei, sei, sim, Senhor. É isso que eu quero fazer com o povo. Tem muita coisa quebrada que precisa ser consertada. Só que ninguém me convida para consertar. Uns tentam sozinhos, outros nem tentam, já deixam para o lado. E quando vai ver, já se perdeu. É tempo de reconstruir relacionamentos. E assim como você precisa ter um relacionamento bom com seus filhos, Deus quer ter um bom relacionamento hoje com vocês. E entenda uma coisa. As suas desculpas pode ser a herança mais pesada que você está deixando para os seus filhos. Às vezes nós vemos tantas desculpas e desculpas e desculpas, e quando você vai ver, a única coisa que o seu filho vai lembrar de você é que você é um homem que viveu dando desculpas para as coisas, e não consertando, e não construindo. Não é falta de tempo. Falta de tempo não existe, não é isso. Todos temos tempo. Isso é falta de prioridade. E prioridade é uma questão de caráter. Aquilo que eu priorizo, ali revela o meu caráter. Hoje, nesse dia dos pais, o Senhor te chama. O Senhor te convida
a largar as cordas que o inimigo usou para te amarrar, a conseguir desatar esses laços que o diabo tem lançado sobre você e te amarrar em tantas coisas, em tantas distrações que temos deixado as nossas casas para trás. O Senhor te convida a pegar de volta essas ferramentas que Ele já te entregou lá atrás: a palavra, a oração, fé, e a começar um conserto na sua vida agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje. O amanhã pode não existir. O nosso maior problema é que nós vivemos o hoje achando que sempre vai ter um amanhã, e o amanhã pode não vir. Na escola com os meus alunos, eu conversei com eles e expliquei uma situação para eles que nós passamos neste ano, onde nós vimos ali, tivemos dois extremos no mesmo dia, eu e minha esposa. No mesmo dia, estivemos de madrugada orando por pais que tinham acabado de perder o seu filho pequeno de 3 anos. E no mesmo dia nós fomos lá para orar e abençoar pais de uma família que um filho estava fazendo 1 ano a mais de vida. E saímos de lá correndo de uma festa e fomos para o sepultamento. Foram 2 extremos, isso foi um marco ministerial na minha vida. Enquanto eu estava naquela festa, eu via muitos pais conversando com outros pais, e as crianças sempre num canto sozinho brincando. E eu pensando, meu Deus, se o pai daquele menino soubesse que seria o último dia com ele teria largado tudo e ficado com o filho. O problema é que a gente sempre vive o hoje achando que tem um amanhã, e o amanhã pode não chegar para alguém que está do seu lado. E qual foi o seu legado que você deixou? E se você tiver que partir hoje, como fica a sua vida? Ah, viveu como quis viver, ok, mas você vai prestar conta com Deus. Como está a sua vida? Ah, mas e se não for? Corra o risco. Ainda para quem não acredita, eu falo, você não acredita, ok, mas você vai correr o risco? Corra o risco. O que você vai perder de se entregar ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda. O Senhor me ajuda a melhorar, me ajuda a consertar. Eu vou procurar buscar a tua presença, a tua palavra. Eu vou tentar. Mas a gente nem tenta. A gente tenta tantas e tantas coisas que são tão importantes, são prioridades. E o Senhor não é a nossa prioridade. Mas quando morrermos, chegarmos lá em cima: Senhor, seja minha prioridade. Me faz prioridade agora. Me faz entrar no céu. E aí vai lá para a história do rico e Lázaro. O rico viveu como quis. O Lázaro viveu humilde, buscando a presença do Senhor. Quando chegou no grande dia: me deixe voltar e falar. Não. Eles têm a lei e os profetas. A lei e os profetas estão anunciando. Basta você querer e acreditar nisso e começar algo novo. Deus te chamou para ser um reparador de brechas, não para ser um causador delas. Deus não te chamou para ser um criador de brechas, mas para tampar as brechas. Um homem, quando ele decide não consertar as coisas, ele coloca toda a sua casa em uma condenação de morte. Seu filho costuma aprender muito mais com o que você tolera do que com o que você está falando. Falar é muito bonito, mas aquilo que você tolera na sua vida, a procrastinação, tudo isso é o que ele mais vai avaliar em você. Não adianta ganhar dinheiro e perder o respeito da sua própria casa. Ter o respeito no seu trabalho, ter o respeito em tantos outros lugares, mas perder o respeito dentro da sua própria casa não vale de nada do que você conquistou lá fora. Imagina pessoas que têm títulos de médicos, doutores, mas o respeito é zero. Do que vale?
tanto esforço para conquistar as coisas, e o mais importante a gente não conquista, que é o respeito dos nossos filhos, respeito das nossas esposas. A ausência de um pai presente abre espaço para a presença de um inimigo constante. Quando o pai não é presente, pode ter certeza que tem alguém fazendo presença na sua vida, dentro da sua casa, porque você está amarrado. Você está amarrado. Então por isso eu quero te convidar hoje a não aceitar mais essas coisas na sua vida. Reconheça esses pontos e não aceite mais essa procrastinação. Não aceite mais viver perdido dentro da sua própria casa. Não aceite viver de ilusões. Tudo nessa vida é passageiro. Você vai morrer e vai deixar tudo aqui. Não vai levar nada com você. Casa, carro, bom emprego, posição, dinheiro na conta, tudo fica. Você não leva nada disso quando você morrer. O Senhor quer te ajudar a consertar a sua vida, a colocar as prioridades certas, a consertar aquilo que foi quebrado. Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A vontade do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita para tudo nas nossas vidas. Ele é um Deus que vai te dar força quando você se sentir fraco. Vai te dar direção quando você se sentir desnorteado. Ele vai sustentar você em todos os momentos. Por mais difícil que seja, tenha certeza, o Senhor vai te sustentar. Senhor, mas vai ser tão difícil consertar isso. O Senhor vai te sustentar em todos os momentos. Mas conserte. Ele sempre estará presente na sua vida. Ele estará lá para te proteger. Estará lá para te guardar, para te ajudar, e para sustentar toda a existência do seu ser. Por isso, nessa noite, não viva uma vida como se o amanhã viesse a existir. O amanhã pode não existir para alguém. Eu sei que existe uma regra, uma lei da vida, onde os filhos enterram seus pais, mas hoje tem muitos pais enterrando seus filhos. Como vivemos?